plataforma Saber Ser, de promoção e defesa da democracia como um valor universal, avança na medida em que as pessoas compreendem os fundamentos sociopolíticos desse modo de viver que é a democracia. E para contribuir com essa reflexão, nós contamos hoje com o professor doutor Thales Ravena, pós-doutorado pela Universidade da Amazônia, e que vai dar contribuição apontando os fundamentos da democracia. Olá a todos, meu nome é Thales Maximiliano Ravena Canhete, eu sou cientista social formado pela Universidade Federal do Pará, sou também bacharel em Direito formado pela Universidade da Amazônia, mestre em Direito com ênfase em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, doutor em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia também pela Universidade Federal do Pará e pós-doutor em Direito com ênfase em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia. Primeiramente, então, a gente explicar o que é o capitalismo. E antes de eu explicitar isso, eu queria dizer que eu começo falando sobre o capitalismo porque você tem ele como o primeiro formato de organização econômica e política na esteira desses 4 conceitos que nós estamos falando, certo? Então, você tem primeiro o capitalismo, a necessidade de primeiro existir o capitalismo, para daí então existir o socialismo. Então, você tem a formação do capitalismo no século XVIII, de modo a se opor ao Estado absolutista da época. O que era o Estado absolutista? Era aquele que concentrava todo o poder, tanto econômico como político, nas mãos de uma pessoa, que era o imperador. E você tinha isso daí, então, na sociedade europeia. Você tem, então, uma série de transformações sociais nessa sociedade, que são essas revoluções, como eu mencionei, são as revoluções liberais ou burguesas, e as revoluções industriais também. As revoluções liberais ou as revoluções burguesas, então, elas surgem com basicamente 2 princípios, 2 maneiras, ou 2 transformações principais na sociedade que existia na época. Quais eram essas transformações? Bom, não existe uma ordem de importância nessas transformações, mas você tem uma primeira transformação. Aliás, não existe uma ordem nem cronológica, nem de importância, mas eu vou apresentar primeiramente a transformação política. Essa transformação política, ela é justamente essa transição desse Estado absolutista para um Estado politicamente liberal. O que significa esse Estado politicamente liberal? Se antes você tinha esse Estado absolutista que concentrava o poder político em uma pessoa, o poder de decisão sobre a vida das pessoas, sobre como os recursos eram repartidos, sobre as leis, sobre como aplicar as leis, você tem agora, então, com as revoluções, especialmente as revoluções liberais, mais do que as revoluções industriais, no caso do liberalismo político, você tem, então, um novo formato de Estado. Esse formato de Estado vai ser permeado pela ideia de democracia, em que você retira do poder do monarca ou do imperador, esse poder político do monarca e do imperador, que concentrava, então, os 3 poderes nele mesmo. Então, o monarca ele era, ao mesmo tempo, o poder legislativo, executivo e judiciário. Com as revoluções liberais e revoluções burguesas, você tem a transferência desse poder do monarca para um aparato estatal que vai ser eleito pelo povo. Então, se antes as leis eram formuladas pelo monarca, a sociedade era gerida pelo monarca e as leis eram aplicadas pelo monarca, ou seja, o poder legislativo, executivo e judiciário se concentravam nele, você vai ter agora um novo formato, que é o formato da democracia, em que você você tem pessoas que vão representar as ideias do povo. Logo, você vai ter o povo sendo representado no poder legislativo. O que significa isso? Significa que o povo, de alguma maneira, também vai poder formular as leis. Você vai ter o povo representado no poder executivo. O que significa isso? Significa que
o povo, de alguma maneira, vai fazer a gestão da sociedade. Você vai ter o povo no poder judiciário. O que significa isso? Significa que, de alguma maneira, o povo vai estar fazendo essa aplicação da lei que ele mesmo formulou. Então, você tem esse liberalismo político que altera essa forma de organização política da sociedade da época. De maneira concomitante ao liberalismo político, você vai ter o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico ele vai se pautar na ideia de uma livre iniciativa dentro do mercado. O que significa essa livre iniciativa? De novo, a gente precisa fazer a oposição entre esse novo formato de organização política e esse novo formato de organização econômica da sociedade que estava sendo criado, que estava sendo formado. Então, esse liberalismo econômico vai significar que não é mais a aristocracia ou não são mais as famílias aristocratas que vão poder produzir alguma coisa, vão poder ser dona de terras. Então, a propriedade ela deixa de ser do monarca, ela deixa de ser uma propriedade imperial e ela passa, então, a ser uma propriedade para qualquer pessoa. Antes, somente o aristocrata poderia ter terras, somente o aristocrata poderia produzir e somente algumas famílias poderiam compor as corporações de ofício que existiam na época. Ou seja, somente algumas famílias poderiam ser sapateiros, algumas famílias poderiam trabalhar na área de vestimenta, algumas famílias poderiam ter a propriedade de terras, ainda que existisse o camponês que trabalhasse nessa terra, essa terra não era do camponês, ela pertencia ou ao imperador ou a alguma família de aristocratas. Com essa ideia do liberalismo político, você permite, então, que o modo de produção, ou seja, as formas de produzir o mundo material que existia na época, você permite, então, que outras pessoas tenham acesso à terra, você permite, então, que outras pessoas tenham acesso ao modo de produção, você permite que outras pessoas possam exercer diversos ofícios que antes estava na mão de um grupo de famílias, estava na mão de aristocratas. Você tem, então, a formação desse liberalismo econômico, que, de novo, é essa possibilidade da iniciativa privada, do livre mercado. E isso em oposição, então, ao Estado absolutista que se conformava nesse formato de restrição à propriedade. Uma observação sobre o liberalismo político-econômico seria algumas produções de Michel Foucault, que vai falar sobre como esses dois princípios eles são essenciais para o funcionamento do capitalismo. Por quê? Porque é o liberalismo político que vai dar origem, vai permitir a existência do liberalismo econômico, ou seja, na medida em que você tem um Estado liberal politicamente, você vai focar na proteção ao direito de propriedade privada. E na medida em que você foca na proteção do direito de propriedade privada, o Estado foca na proteção do direito à propriedade privada, o que vai acontecer? Acontece que você permite a existência desse liberalismo econômico, ou seja, da livre iniciativa, que antes você não tinha isso, você tinha as propriedades de aristocratas, de famílias, famílias que compunham corporações de ofício, você tinha a propriedade do imperador. Na medida em que você tem esse liberalismo econômico, você forma uma nova classe de pessoas que detêm o poder econômico, diferente do que acontecia no passado, que eram somente os aristocratas e a monarquia, que detinham então o poder político e o poder econômico. Novos atores sociais surgem. Quem são esses atores sociais? Seria a burguesia. O que é a burguesia, então? A burguesia seriam aqueles que detêm os meios de produção e a terra, e condições para contratar pessoas, ou seja, condições para contratar mão de obra para trabalhar nos modos de produção que lhe pertencem,
e para trabalhar na terra, que também lhe pertence. Essas condições é aquilo que os economistas chamam de capital, são eles que detêm o capital. E você tem, então, 3 fatores de produção que vão compor a economia de um país. Seria, então, a terra, ou a propriedade privada, seria os modos de produção e seria o capital. E aí, de novo, esse capital é essa condição de investimento, essa condição de contratar a mão de obra, que não se resume somente em dinheiro, vai se ampliar no decorrer do tempo, ele vai se ampliando para novas concepções, como o capital humano, como o capital financeiro, como o capital social, como o capital econômico e assim por diante. Se quem tiver curiosidade sobre o tema, pode procurar ler a obra de Pierre Bourdieu, que um sociólogo francês importante na França, especialmente no século passado, que vai tratar sobre a formação desses novos tipos de capital. Então, você vai ter esse formato em que você vai ter esse formato do liberalismo econômico e do liberalismo político, que vão fazer uma nova organização da sociedade europeia, e essa nova organização vai ter como uma de suas principais características, lembrando que isso tudo é o capitalismo, vai ter como uma de suas principais características, ainda no seu início, um Estado forte na garantia dos direitos individuais. O que significa um Estado forte na garantia dos direitos individuais? Primeiro a gente precisa explicar o que seriam os direitos individuais. Os direitos individuais eles vão se resumir aos direitos civis e políticos da pessoa. Ou seja, a pessoa vai ter o direito a votar, vai ter o direito de livre pensamento, de liberdade de crença, da propriedade privada, da livre iniciativa. Tudo isso daí está ligado a essa ideia de direito individual. Então, seria a titularidade da pessoa. Todos nós temos direito a isso de maneira individual. Por isso que seriam, então, os direitos individuais. Você tem, então, no capitalismo, essa proteção exacerbada aos direitos individuais em contraposição, e aí a gente já começa a entrar no conceito de socialismo, ao socialismo, que vai relativizar esses direitos individuais de modo a permitir que ele possa, ao relativizar esses direitos individuais, fomentar mais os direitos sociais. Então, o capitalismo ele vai se caracterizar por esse estado minimalista, em que ele existe somente para proteger esses direitos individuais, permitindo assim, então, a livre iniciativa econômica. O princípio teórico que gerou essa ideia de um Estado minimalista no campo da economia surge com Adam Smith, um economista importante do século XVIII, que vai pregar a ideia de que o Estado não deve atuar na economia, de modo a permitir que o Estado se autorregule. O princípio básico dessa ideia de Adam Smith é de que, na medida em que o Estado deixa de atuar na economia, ele permite que as pessoas produzam de maneira racional ou até mesmo de maneira natural. Naturalmente, as pessoas têm a tendência não só de produzir, como de trocar objetos de modo a permitir a sua subsistência, a sua maneira de vida. Então, a ideia de Adam Smith, essa ideia de evitar que o Estado atue na vida privada das pessoas ou na vida econômica das pessoas, faz com que você tenha essa ideia de um livre mercado. E ele vai observar que esse livre mercado vai se autorregular. E ele se autorregula porque quando as pessoas são livres para trabalhar naquilo que elas querem trabalhar, elas vão produzir mais, e na medida em que elas produzem mais, quando elas disponibilizam essa produção para o mercado, elas estão disponibilizando uma produção de qualidade, atendendo o quê? Atendendo a sua racionalidade econômica, atendendo a sua ideia daquilo que ela tem que produzir e não daquilo que o Estado diz que ela tem que produzir. Então, Smith vai fazer essa observação de que as empresas, as pessoas, elas devem ser livres para trabalhar naquilo que elas acham que elas devem trabalhar.
Então, na medida que eu trabalho e produzo aquilo que eu acho que eu devo produzir, eu disponibilizo para a sociedade essa minha produção e aí consigo fazer a troca com outros, para adquirir outros objetos, de modo a permitir que eu consiga manter o meu modo de vida. E esses outros objetos estão vindo também de uma outra pessoa que fez o mesmo que eu, ou seja, ela procurou produzir aquilo que ela achava melhor ela mesma produzir. Essa é a ideia básica do Adam Smith, que o mercado vai se autorregular nesse sentido. É como se existisse uma racionalidade econômica intrínseca às pessoas. E esse princípio é o princípio que vai fundar essa ideia de liberalismo econômico e é o princípio que vai dar origem a diversas correntes de pensamento. Inclusive o próprio marxismo ele vai surgir com base no liberalismo econômico, com base nas ideias de Smith, mas não utilizando essa racionalidade econômica de Smith, mas utilizando alguns conceitos que Smith traz. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar mais adiante. Então, qual é o resultado dessas revoluções liberais, das revoluções burguesas, revoluções industriais, e qual é o resultado do capitalismo para a sociedade europeia da época? Você tem, então, na medida em que existe um Estado minimalista na economia e um Estado que garante somente os direitos individuais, você vai ter uma sociedade profundamente desigual. Ou seja, você vai ter muitos recursos disponíveis nas mãos dos burgueses e pouquíssimos recursos e até mesmo pouquíssimos direitos nas mãos dos proletariados. Isso porque, lembrando, o que se tem hoje é fruto das conquistas históricas que vieram desde essa época. Então, um primeiro passo importante foi dado nesse momento, que foi a transformação de um Estado absolutista para um Estado liberal, ao menos politicamente. Isso é muito importante, porque agora o poder político não está mais concentrado nas mãos do imperador, da monarquia, da aristocracia, ou seja lá quem for. O poder político ele foi democratizado, ou seja, existe a possibilidade, ainda que existam distorções nesse sistema, nesse formato, mas ainda assim existe a possibilidade do povo estar representado no poder. Então, as leis são formadas pelo povo, as leis são aplicadas em certa medida pelo povo, as leis e a sociedade é gerida em certa medida pelo povo, totalmente diferente do Estado absolutista. Com, então, o formato da sociedade capitalista, você vai ter essa garantia de direitos políticos para a sociedade europeia da época. Só que essa garantia explícita, máxima de direitos individuais, ela gera uma contrapartida aos direitos sociais. Na medida em que você garantiza o direito de propriedade privada a uma pessoa, isso significa que outra pessoa ou a sociedade está sendo excluída desse direito de propriedade. Então, outra pessoa está deixando de ter o direito de usufruir dessa propriedade. Nesse sentido, você tem, então, novas revoluções que vão surgir novamente na Europa, buscando lutar contra essa situação de profunda desigualdade. Só para que você tenha uma ideia, você tem relatos de carga horária de trabalho de 12, 13, 14, até mesmo 16 horas por dia. Não existia direito do trabalho. Então, o direito do trabalho é uma conquista social daquela época. Só para que você tenha uma ideia, você tem relatos de carga horária de trabalho de 12, 14, 16 horas por dia. Não existia restrições quanto à idade de trabalho. Então, você tinha crianças trabalhando. E não só trabalhando, mas elas estavam trabalhando em condições extremamente precárias. Você tinha crianças, uma das principais funções das crianças era fazer algumas máquinas funcionar. Então você tinha as crianças que entravam na máquina para mexer em alguma peça e de repente a máquina voltava a funcionar. E a criança simplesmente vinha a óbito por conta dessa situação. Então você não tinha nenhum tipo de direito trabalhista, você não tinha nenhum tipo de restrição quanto a gestantes, quanto à idade máxima de trabalho.
quanto ao salário mínimo, nada disso. Isso por quê? Porque você tinha, então, esse Estado que era um Estado minimalista do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Ele não atuava na economia, certo? Logo, ele não conseguia garantir esses direitos sociais. Logo, ele não se propunha, melhor dizendo, garantir esses direitos sociais, porque acreditava-se na época, no princípio do Adam Smith, de que você teria essa autorregulação do mercado que permitiria que todas as pessoas pudessem trabalhar e pudessem alcançar o seu sustento. E o mercado faria essa autorregulação, não precisando do Estado, da intervenção do Estado. Bom, o que nos conta a história é que isso não aconteceu. Como eu acabei de mencionar para vocês, você tem uma série de relatos de condições de trabalho extremamente precárias, você tem uma série de relatos de condições de direitos sociais como educação pública e saúde pública extremamente precárias da época. Você precisa, então, de um Estado que atue na sociedade. Você entra, então, agora numa nova etapa da história, que seria a garantia desses direitos sociais. E essa garantia desses direitos sociais, ela não surge a partir da consciência do empresário, da consciência do capitalista, ou da consciência da burguesia. Ela vai surgir em virtude da luta social. Então, o proletariado se organizou em sindicatos, se organizou em associações para lutar por seus direitos, para reivindicar não só os seus direitos, mas para reivindicar a criação desses direitos, porque eles, na verdade, na época não existiam, certo? Então você tem essa organização desse proletariado, e aí você tem, então, a organização da sociedade pela luta por seus direitos, pela criação dos seus direitos, que vai ter o seu ápice em algumas revoluções, como a Revolução Mexicana, como a Revolução Russa, em 1917, e até mesmo como alguns estados da Europa que se preocupam com os direitos sociais, notadamente a Alemanha, com a ideia do Estado de Bem-Estar Social, que seria o Estado que viria a garantir esses direitos sociais. Bom, então você tem, essa nova formação de um Estado, que é um Estado que está preocupado em garantir esses direitos sociais, e para garantir esses direitos sociais, ele vai precisar atuar na economia, certo? Isso não significa que o Estado que atue na economia é um Estado socialista, propriamente dito. Isso apenas significa que você vai ter um Estado que vai atuar na economia. Então, qual vai ser a diferença do capitalismo para o socialismo? Você vai ter, então, para o socialismo, um Estado mais, não é um Estado mais atuante, mas o Estado em si faz a economia funcionar, que é diferente do capitalismo, que é diferente de um Estado de bem-estar social que busca a produção, que busca a proteção dos direitos sociais. Então, você tem dois extremos, que é o capitalismo e o socialismo. O capitalismo seria a ideia de um Estado que não atua na economia, enquanto que no socialismo você vai ter a ideia de que o Estado faz a economia, certo? No capitalismo, então, você vai ter a proteção de direitos individuais, notadamente o direito de propriedade privada, e no capitalismo você vai ter a relativização desses direitos individuais de modo a permitir que, na medida em que o Estado faz a economia girar, faz a economia funcionar, ele também, ao fazer essa economia funcionar, garanta os direitos sociais, ou seja, direitos trabalhistas, direitos de segurança da Previdência Social, direitos de saúde pública, de educação pública, de saneamento básico e assim por diante. Então, não caberia a iniciativa privada garantizar esses direitos, mas caberia ao Estado garantizar esses direitos, e você vai fazer isso por meio de um Estado, segundo a doutrina socialista, você vai fazer isso por meio de um Estado que vai atuar na economia. Então, outra característica que vai diferenciar o capitalismo do socialismo seria na medida em que existe essa economia planificada no socialismo, na medida em que é o Estado que vai fazer a economia funcionar, você vai ter no capitalismo a iniciativa privada pagando o salário dos trabalhadores,
E no socialismo você vai ter o Estado pagando os trabalhadores. Bom, você tem então esses dois formatos de organização da economia e da política, que seria o capitalismo e o socialismo, e ao mesmo tempo você vai ter a formação de estados que vão permitir uma certa livre iniciativa, mas ao mesmo tempo vão fazer investimentos na economia, vão garantir direitos sociais, e essa foi a tendência do século XX, em que você teve estados que permaneceram na mediação entre o capitalismo e o socialismo. Como os tipos ideais principais do capitalismo e do socialismo, você vai ter então os Estados Unidos e a União Soviética, que vão protagonizar um dos maiores conflitos não deflagrados da história da humanidade, que foi a Guerra Fria. Então, entre a oposição desses dois estados, você vai ter estados como a França, que vai garantir diversos direitos sociais, que vai ter empresas estatais, mas que também vai permitir a livre iniciativa, ou seja, você vai poder criar sua empresa dentro da nação francesa. Se você for um francês, um cidadão francês, você vai poder constituir uma empresa. A propriedade não vai precisar passar necessariamente para o Estado ou ser exclusivamente de propriedade privada. Você vai ter esses dois formatos de propriedade ocorrendo no governo francês, assim como você vai ter esse mesmo formato em diversos outros estados, como o nosso próprio estado, que é dentro do nosso próprio país, que é o Estado brasileiro, em que você tem diversas estatais, ao mesmo tempo que você vai ter grandes empresas e grandes corporações e um mercado aberto, com bolsas de valores e assim por diante. Não necessariamente você precisa ter uma livre iniciativa tão aberta como pregava Adam Smith, e não necessariamente você vai precisar ter todas as propriedades como sendo do Estado. Você pode ter, então, esse formato de estados que detêm propriedades, que detêm empresas e que têm o objetivo de garantir direitos sociais, mas ainda assim permitir a livre iniciativa. Como eu falei no início, um dos objetivos da minha fala seria não só apresentar o capitalismo e o socialismo, mas também refletir um pouco sobre os dois. Então, você vai ter um novo formato de capitalismo, que talvez ele tenha sido, na verdade, esse mesmo formato desde o seu início, que seria a ideia de um capitalismo que não permite de fato a livre iniciativa. Então você vai ter essas grandes corporações, você vai ter como fruto dessa livre iniciativa inicial, grandes corporações que se formam e que não são somente frutos dessa livre iniciativa, mas são também resultados históricos das condições sociais que existiam na época. Então, é muito mais fácil para um aristocrata virar um burguês do que para um camponês virar um burguês, certo? Eu estou retornando lá para o início da história ocidental, da história política ocidental, da nossa história política ocidental, que eu falei sobre o Estado absolutista e assim por diante. Você vai ter talvez sempre esse mesmo formato de capitalismo, em que você tem desigualdades sociais imensas, e essas desigualdades sociais são reforçadas pelas condições materiais de produção. Bom, então, para finalizar a minha fala, eu queria explicitar por que a importância de entender o que é capitalismo, de entender o que é socialismo, e de entender como é que isso foi historicamente formado. Então, primeiro de tudo, você vai ter com o liberalismo político, como eu já mencionei antes, uma grande conquista, na medida em que você passa o poder do imperador para a população. Você permite que a população tenha algum nível de representatividade no governo, algo que não acontecia no Estado absolutista. Por outro lado,
na medida em que você tem aquele liberalismo, você tem esse liberalismo político e que cria também o liberalismo econômico, você vai ter como resultado histórico, desses dois liberalismos, condições sociais de extrema desigualdade, que vão criar uma sociedade cheia de problemas sociais, com saúde e educação precárias, condições de trabalho precárias. E aí você tem, então, uma nova conquista, que é a concretização, que é a declaração de direitos sociais e a necessidade de garantizar esses direitos. Então, você tem esses dois momentos históricos que são muito importantes para o momento que se vive hoje. Ou seja, você tem, primeiramente, a garantia de direitos individuais, a conquista de direitos individuais, de liberdade política, de liberdade de pensamento, de liberdade religiosa, e, posteriormente, você vai ter a garantia dos direitos sociais, você vai ter a declaração dos direitos sociais. Ou seja, você vai ter a proteção dos direitos trabalhistas, você vai ter a criação, na verdade, dos direitos trabalhistas, você vai ter a criação dos direitos sociais, que vão ter o objetivo de fazer com que o Estado garanta os direitos da população em geral, dos direitos sociais da população em geral. Ou seja, a população em geral vai ter que ter acesso à educação, vai ter que ter acesso à saúde, vai ter que ter acesso a um direito do trabalho justo, e tudo isso é fruto das lutas sociais, certo? Então, são esses dois momentos que são frutos das lutas sociais. Por isso a importância de se entender esse processo histórico de formação do capitalismo, de formação do socialismo, e de entender os novos paradigmas que se vive hoje. Entender que hoje não se vive o capitalismo que foi pensado pela corrente liberal inicialmente. Você não tem uma livre iniciativa. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos com um intenso protecionismo às economias internas, às empresas internas. Afinal de contas, como disse Trump, primeiro América e depois o mundo. Então, quando ele diz isso, ele está sinalizando que ele vai fazer o protecionismo para as empresas americanas, para as grandes corporações americanas, para a sociedade americana. Logo, você vai ter um Estado que vai investir na economia. E se você tem um Estado que investe na economia, você não tem mais aquele Estado minimalista, como pensado por Adam Smith. Logo, você não tem mais uma doutrina liberal da economia, né? Ou seja, você não tem mais um liberalismo econômico como pensado por Adam Smith. Talvez a gente possa dizer que ele nunca tenha chegado a ser, de fato, implementado, na medida em que você tem condições históricas e sociais na criação do Estado liberal, ou seja, pós-Estado absolutista. Você vai ter condições sociais que vão permitir que classes sociais, que vão permitir que atores sociais ocupem essa nova classe social, que é a burguesia, de maneira mais fácil que o proletariado, que o operário, que o camponês. Então, como eu disse anteriormente, você vai ter muito mais facilmente a aristocracia se transformando em burguesia, você vai ter muito mais facilmente as famílias de corporações que ocupavam corporações de ofício se transformando em burguesia, do que o proletariado, do que o camponês, certo? Logo, você não tem, de fato, essa livre iniciativa, essas condições de igualdade dentro do mercado de trabalho. Bom, então, diante dessa situação do surgimento do liberalismo econômico, você tem como uma das categorias centrais que não vai permitir que ele, de fato, seja implementado como ele foi pensado, ou seja, uma livre iniciativa, por conta da desigualdade. Você vai ter uma desigualdade muito grande, como eu estava mencionando, que não permite uma livre iniciativa justa, igual. Consequentemente, isso vai ter resultados na sociedade de hoje. Como eu mencionei,
é muito mais fácil o aristocrata se transformar em um burguês e se perpetuar no poder até hoje, do que um camponês se transformar em burguês e até hoje estar dentro dessa classe social. E até mesmo na atualidade, você vai ter, então, as grandes corporações, as grandes empresas, que vão tentar eliminar de todas as maneiras possíveis qualquer tipo de concorrência, caracterizando-se como extremamente antiliberais. Então, o que significaria ser antiliberal nesse sentido? Significa que elas estão indo de encontro àquela ideia do Adam Smith que permite a livre concorrência, porque elas não permitem a concorrência, elas afogam qualquer tipo de concorrência. Aqui em Belém, nós estamos vivendo um processo de abertura do mercado farmacêutico para o mercado mundial, para as grandes corporações. E esse processo de abertura ele se deu por falência de uma empresa familiar dentro do ramo farmacêutico aqui em Belém. E na medida que ela saiu do ramo farmacêutico, ela abriu o mercado para novas farmácias. Só que você não vê farmácias de bairros ou farmacêuticos abrindo farmácias. O que você vê são as grandes corporações abrindo farmácias aqui, ou as grandes farmácias do Brasil expandindo o seu mercado e abrindo farmácias aqui. Então você vai ter grandes farmácias, em contrapartida você não vai ter as pequenas farmácias de bairro. E são as pequenas farmácias de bairro que vão fazer o dinheiro circular, porque na medida em que o farmacêutico do bairro que vai formar sua farmácia, que vai montar sua farmácia, o dinheiro ele não vai sair dessa farmácia, ela não vai sair do local como acontece com essas grandes farmácias, que vai para as grandes empresas, vai para o mercado aberto, não. Ele vai ficar no local. Logo, o dinheiro ele vai ficar circulando no local, ele não vai sair. Então, você tem essa perspectiva antiliberal do capitalismo, que sufoca a livre concorrência. Ou até mesmo, se a gente parar para pensar de maneira um pouco mais lógica, talvez a gente chegue à conclusão de que, na verdade, o princípio da livre concorrência, pensado por Adam Smith, aquele princípio em que eu tenho que priorizar as minhas vontades e o Estado não deve interferir nas minhas vontades, talvez esse princípio ele seja falso. Porque se você tem essas grandes corporações que são resultados desse princípio, se você tem hoje um mundo globalizado que é resultado desse princípio, mas que apresenta provavelmente os maiores índices de desigualdade da história mundial, talvez esse princípio, então, seja falso. E talvez a gente tenha que repensar, refundar os tipos de organização social, econômica e política que nós vivemos hoje. Se você parar para verificar dentro da história da antropologia, dentro da história da etnografia brasileira e francesa, você vai identificar diversas etnografias que vão relatar o funcionamento econômico das etnias que aqui viviam e que vivem até hoje. Esse funcionamento desses grupos sociais, ele se dava garantizando todos os seus direitos sociais, em termos, obviamente, eles não estão integrados ao mercado financeiro, pelo menos a maior parte deles não está integrada ao mercado financeiro, mas ninguém morre de fome, ninguém é miserável, ninguém passa fome, ninguém sofre violência policial, pelo menos não dentro de sua própria organização. Não existe um aparato institucional, estatal, que vai fazer o controle social deles mesmos. Existe um antropólogo francês já falecido, de nome de Pierre Clastres, que conta que num dos seus estudos sobre etnografia, existia uma aldeia indígena que tinha métodos de produção econômica, de subsistência, relativamente rudimentares. Eles não utilizavam ainda arado, não possuíam a tecnologia de manipulação do metal, logo
não possuíam facões, motosserras, esse tipo de coisa. E conta o Clastres, fazendo um levantamento histórico da etnografia, que um grupo de portugueses, então era um antropólogo francês que veio fazer pesquisa no Brasil. E essa era uma pesquisa, na verdade, ele veio fazer pesquisa etnográfica, mas ele também fez pesquisa em bibliotecas, levantando outras etnografias. E nessa etnografia, ele conta que alguns portugueses chegaram em uma aldeia indígena, perceberam esse relativo atraso e deixaram facões para os índios. E a ideia dos portugueses é que eles fariam uma acumulação, eles produziriam mais riqueza, logo eles poderiam prosperar mais. Acontece que eles precisavam, em média, de 4 a 5 horas de trabalho diário para produzir o seu próprio alimento e para fazer a manutenção das condições materiais de sua existência. E o restante do tempo eles passavam refletindo sobre a vida, tomando banho de rio, fazendo um peixe de uma maneira diferenciada para ver se ele fica mais gostoso, menos gostoso. E os portugueses deixaram então esse facão lá, esses facões, né? Essas ferramentas lá, pensando que eles iriam produzir mais, certo? E aí, alguns anos depois, quando eles retornaram, eles perceberam que agora, em vez dos índios trabalharem 5 horas por dia, o facão permitiu que eles trabalhassem de 2 a 3 horas por dia apenas. E eles simplesmente paravam de trabalhar entre 2 e 3 horas. Trabalhavam por 2 ou 3 horas e simplesmente deixavam de trabalhar. E voltavam até a sua vida, a viver a vida. Diferente do que a gente vive hoje. Então nós temos um Estado que pretende garantir direitos individuais, um Estado que pretende garantir direitos sociais, mas que garante de maneira extremamente precária. E se a gente vai verificar em algumas sociedades que são ditas tradicionais, atrasadas, você vai perceber que esses direitos eles são muito mais garantidos do que na nossa sociedade dita civilizada. E talvez essas pessoas, esses indígenas, eles sejam muito mais livres do que nós somos, apesar de nós acreditarmos que somos extremamente livres, consumindo sempre os mesmos remédios, das mesmas empresas, os mesmos alimentos, das mesmas empresas, o mesmo programa de televisão, da mesma empresa, os mesmos carros, das mesmas empresas, as mesmas roupas, das mesmas empresas. Nós não produzimos nosso mundo. Essas pessoas produziam o seu mundo. Ou esses índios ainda produzem o seu mundo. Nós apenas consumimos o nosso mundo. Isso daí é algo muito grave que eu vejo que tem que ser reparado, tem que ser repensado, tem que ser retrabalhado para a nossa sociedade. Então, apesar de ter sido extremamente importante a formação de um Estado liberal, politicamente liberal, a formação de um Estado que priorize a garantia dos direitos sociais, nós temos que repensar como é que nós estamos fazendo isso. Talvez uma tecnologia social mais simples, como o de aldeias indígenas, seja mais eficaz que a nossa tecnologia social de liberdade política, liberdade econômica e assim por diante. Então eu deixo aqui como uma dica que vai ajudar a pensar o que a gente vive hoje. Eu deixo aqui a dica de que, obviamente, você pode fazer a leitura de inúmeros textos, mas acredito que hoje, como nós vivemos numa sociedade extremamente volátil, rápida, fugaz, poucos vão ter o tempo de fazer a leitura desses textos. Mas faço a indicação de alguns autores, como Pierre Bourdieu, como Michel Foucault, o próprio Karl Marx, Noam Chomsky. São autores que acredito que vão ajudar na formação de uma consciência crítica. Antigamente, quando você não tinha internet, você não tinha tanto conhecimento disponível assim na internet, você ia para esses livrinhos. E isso é um problema hoje da nossa sociedade. Na medida em que tudo é tão fugaz, você não consegue parar para refletir
sobre se isso que está sendo passado para você é de fato confiável. A Wikipédia é uma plataforma aberta, todos podem alimentar essa plataforma. Em que medida, apesar deles terem algum tipo de controle daquilo que é alimentado, mas em que medida isso é de fato confiável? Diferente dos livrinhos que eu estou sugerindo, que é da coleção Primeiros Passos, editora brasiliense, salvo engano, e todos esses livros começam com o que é. Então você vai ter o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é ideologia, o que é gênero, o que é Estado, o que é direito constitucional. Então, se você tem alguma dúvida, faça a leitura desses livrinhos, não fique na Wikipédia apenas, procure uma fonte confiável. E, finalmente, como última dica, não mais agora de leitura, mas como uma última dica de ajuda nesse processo de formação de consciência, eu deixo aqui a indicação de 3 documentários. O primeiro documentário é o Corporation. É um documentário relativamente longo, mas ele ajuda no pensamento, ajuda a melhor entender a vida que se tem hoje nessa sociedade globalizada e tão fútil, tão fugaz. Por que ela é tão fútil? Por que ela é tão fugaz? Por que ela é tão rápida? Por que os direitos não são garantidos? É um documentário muito interessante. Um segundo documentário seria o Requiem para o Sonho Americano, o Requiem do Sonho Americano, que é do Noam Chomsky, que é um linguista americano e filósofo, provavelmente um dos mais importantes do século passado e vivo até hoje, inclusive ajuda na formulação desse documentário primeiro que eu citei, que é o Corporation. E finalmente, um último documentário, o menor de todos, A Vida Social das Coisas, que acredito que ele vai ajudar a refletir um pouco sobre esse processo acelerado de produção e consumo e essa formação de uma ideia de cidadania que não está ligado a uma vivência de qualidade, mas é uma cidadania que se reflete no consumo. Ser cidadão é consumir, nada mais. Então basta você estar consumindo e você vira cidadão, quando na verdade você, para ser cidadão, você tem que viver um estado de garantia de direitos. E o consumo por si só não garante direitos. Não garante o teu direito de emancipação política, emancipação social e de emancipação de pensamento. Bom, a gente fica por aqui, então. Essas eram as minhas contribuições. Espero ter ajudado no seu processo de formação.